E aí, Ruralinos, tudo beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está estudando. E vamos à última parte do tema máximos e mínimos. Vamos aprender agora a calcular máximos e mínimos com restrições. Seria um problema parecido com máximos e mínimos absolutos. Agora você quer maximizar ou minimizar uma função sujeita a uma restrição. Certo? Essa restrição é dada por uma nova equação. Vamos ao teorema principal e à resolução de exercícios envolvendo multiplicadores de Lagrange. Sejam f de xy e g de xy funções de classe C1 num subconjunto aberto U do plano xy, que contém a curva C de equação g de xy igual a zero. Se f de xy tem um valor máximo ou mínimo no ponto x0, y0, e o gradiente g não é nulo, então existe um número real lambda, tal que o gradiente da f é igual a lambda vezes o gradiente da g. Tá? Então, você quer maximizar ou minimizar a função f, sujeita a uma restrição g, então você tem que montar essa equação, gradiente de f igual a lambda gradiente de g, e resolvê-la. Essa é a questão e vamos treiná-la nos próximos exercícios. Por exemplo, vamos ao primeiro exemplo. Encontre os valores máximo e mínimo da função f de xy igual a x2 menos y2. Então, eu quero encontrar o máximo e o mínimo dessa função sujeita a essa restrição. x2 mais y2 igual a 1. Ou seja, restrita ao círculo de centro 0 e raio 1. Eu quero o máximo e o mínimo dessa função, que representa uma superfície na R3, na verdade é um paraboloide hiperbólico. O gráfico dela é um paraboloide hiperbólico. Eu quero saber o gráfico desse paraboloide hiperbólico quando eu estou considerando como a região, né, o círculo de centro 0 e raio 1. Ou seja, eu não quero o máximo e mínimo ao longo de todo o paraboloide hiperbólico, até porque ele não tem máximo e mínimo, né? Ele é infinito, para cima e para baixo. Mas quando eu me restringo essa região aqui, aí sim eu consigo encontrar máximo e mínimo. Esse é o problema que a gente vai querer resolver. Tá? Bom, seguinte, então eu quero maximizar a função que eu quero maximizar e minimizar é f de x igual a x2 mais y2, identifiquei essa função. A restrição é x2 mais y2 menos 1 igual a zero, essa é representada por essa equação aqui, igual a zero. Então eu já posso montar o problema. Utilizando multiplicadores de Lagrange, esse lambda vai ser o multiplicador de Lagrange. O gradiente da f é igual a lambda vezes o gradiente da g. O gradiente da função f, a função f é essa, então o gradiente derivado em relação a x é 2x mais 0, derivado em relação a y é 0 menos 2y. 2x, 2y. Os derivados parciais. O gradiente da g vai ser 2x, 2y, positivo aqui. Lambda é um multiplicador. Então, isso aqui, se eu multiplicar o lambda por esse vetor, vou passar o lambda para dentro, e eu vou ter uma igualdade aqui. A primeira coordenada vai ser igual à primeira coordenada daqui, segunda coordenada vai ser igual à segunda coordenada daqui, e a terceira equação, porque repara, aqui eu tenho x, y e lambda, 3 variáveis. Eu precisaria de uma terceira equação para tentar resolver. E é a equação da restrição. Sempre vai entrar aqui como última equação a equação da restrição. x2 mais y2 igual a 1 é a restrição. Tá? Então vamos resolver esse sistema que, repara, não é trivial, não é nem linear. Aliás, muitos dos sistemas não vão ser lineares. Então vamos resolver, vamos ganhar experiência na resolução de sistemas, porque repara, todo problema de máximos e mínimos envolve um sistema, em algum momento, geralmente não linear. Né? Vamos lá, aqui está o sistema, vou pegar essa primeira equação, 2x menos 2 lambda x igual a zero. Colocar o 2x em evidência, fica 2x, 1 menos lambda igual a zero. Produto de dois termos aqui igual a zero, então ou x igual a zero ou 1 menos lambda igual a zero. Se x igual a zero, eu sigo por esse caminho aqui. X igual a zero. Substituindo x igual a zero na terceira equação, eu acho 0 ao quadrado mais y quadrado igual a 1, ou seja, y igual a mais ou menos 1. Então, seguindo esse ramo da bifurcação, eu tenho x igual a 0, y igual a 1, como um ponto, e x igual a 0, y igual a menos 1, como outro ponto. Agora, e se lambda for igual a 1?
Bom, lambda igual a 1 eu substituo na segunda equação. Eu vou ficar com menos 2y igual a 2y. Passando para o lado de lá, menos 2y menos 2y igual a 0, menos 4y igual a 0, ou seja, y igual a 0. Se y igual a 0, eu substituo na terceira. Na terceira, com y igual a 0, o que eu obtenho? x2 igual a 1. Ou seja, x igual a 1 ou x igual a menos 1. Então, por esse ramo aqui, eu obtenho x1, y0, 1, 0 e menos 1, 0. Certo? Eu, seguindo por um caminho, eu tenho que esgotá-lo. Esgotá-lo totalmente. Tá? E aqui eu encontrei esses 4 pontos. Esses são os 4 pontos que são solução desse sistema. Testando na função para ver quem é máximo e quem é mínimo. Na função fxy, igual a x2 menos y2, substituindo o 0, 1, eu obtenho menos 1. O 0 menos 1 também obtenho menos 1. O 1, 0, eu tenho 1, e o menos 1, 0 também 1. Ou seja, esses dois, 1, 0 e menos 1, 0, são pontos de máximo. 0, 1 e 0 menos 1 são pontos de mínimo. Vamos visualizar isso com GeoGebra 3D? A função é um paraboloide hiperbólico, e eu estou restrito ao círculo de centro 0 e raio 1. Então, vamos visualizar agora o GeoGebra 3D. Aqui o domínio está aqui, aqui estão os eixos, o eixo y e o eixo x do domínio. Então, quem são os pontos de máximo? Os pontos de máximo são 1, 0 e menos 1, 0. 1, 0 e menos 1, 0 são esses pontos aqui, quer dizer, esse e esse. Realmente, olha aqui. Aqui eu tenho um máximo. Tem essa parte da parábola para cima que vai me levar ao máximo. Eu tô dentro de um círculo de centro 0 e raio 1, tá? Então, dentro desse círculo, quando eu estou sujeito somente a esse círculo, não a parte do interior do círculo, só a circunferência mesmo. Só a circunferência. x2 mais y2 não é menor ou igual a 1, é igual a 1. É só a circunferência, só a curva. Então, dentro dessa curva, qual é o máximo e o mínimo da função? É como se eu pegasse somente a parte do gráfico que cai exatamente a sombra do gráfico, da parte do gráfico que cai somente sobre o círculo, sobre a circunferência, sobre a curva mesmo. Né? Então, nessa curva, qual é o máximo e qual é o mínimo? Dá para ver que o máximo e o mínimo estão localizados nessa parábola aqui, né? Que está exatamente sobre o eixo x. Então, vai ser 1 e menos 1. E o mínimo vai estar nessa outra parábola aqui. Né? São os menores valores aqui dessa outra parábola que vai estar sobre esse eixo aqui. Certo? Então, essa é a interpretação geométrica para essa questão. Tem um paraboloide hiperbólico e qual o máximo e o mínimo sobre esse círculo. O máximo e o mínimo, como a gente viu aqui, estão, o mínimo está 0, 1, 0 menos 1, ou seja, no eixo y, e o máximo 1, 0 menos 1, 0, ou seja, no eixo x, quando eu estou trabalhando somente em cima do círculo. Tá certo? Então, visualizamos geometricamente o que está acontecendo, mas a resposta termina aqui, né? Não precisa fazer gráfico nem nada. Bom, vamos a outro exemplo, agora com uma aplicação, um problema real, né? Por exemplo, um problema simples mesmo. Encontre 3 números positivos com soma igual a 100 e produto máximo. Aqui repara que não está claro muito bem. Não está claro qual é a função que eu tenho que maximizar. Não tem muita coisa explícita, né? Eu quero então 3 números positivos, vou chamar de x, y e z. Repara que aqui eu tenho problema com 3 variáveis, sem problema nenhum. O procedimento é análogo. Positivos com soma igual a 100 e produto máximo. Então eu já sei que eu quero maximizar quem? O produto. A função produto x, y, z. f de x, y, z igual a x vezes y vezes z vai ser a função que eu quero maximizar. E qual é a restrição? Bom, eu não quero maximizar o produto x, y, z qualquer. Né? Senão não teria máximo.
Só pegar número tão grande quanto eu quiser, não tem nunca máximo. Eu quero que a soma desses três números seja 100. Essa é a minha restrição. Então, eu quero maximizar o produto x, y, z, desde que x mais y mais z seja igual a 100. Entendeu? Então, eu quero maximizar essa função aqui. E a restrição é x mais y mais z igual a 100. Ou seja, g de x, y, z, que é a restrição, é x mais y mais z menos 100 igual a 0. Tá certo? Por multiplicadores de Lagrange, o gradiente da f igual a lambda vezes o gradiente da g. Derivando a função x, y, z, derivando em relação a x da y, z, derivando em relação a y da x, z, derivando em relação a z da x, y. Tá aqui. Derivando a função g, que é x mais y mais z, dá 1, né? Parcialmente. Então, eu fico com yz igual a lambda, xz igual a lambda, xy igual a lambda. Tá aqui. E tenho a equação da restrição, que sempre entra também, e o sistema é 4×4. Quer dizer, tem 4 equações de 4 variáveis. Né? Quando a gente iguala os lambda, aqui, ó, lambda, 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 vou igualar esses dois, posso igualar esses dois, e eu obtenho algumas respostas. Aqui, igualando lambda, eu fico com yz igual a xz, e aí cortando z com z, eu obtenho y igual a x. Eu posso cortar z com z? Cuidado, nem sempre pode. Nesse caso eu posso. Nesse caso eu posso cortar o z com z. Por que eu não poderia cortar z com z? Porque cortar nos dois lados significa dividir os dois lados por z, certo? E se z for zero, isso não pode ser feito. Eu não posso nunca dividir por zero. Então, quando eu corto, eu estou dividindo por esse número. Se o número for zero, eu estou cometendo um erro grave. Tá? Mas eu posso cortar, porque o z não pode ser zero. Repara, eu quero maximizar a função x vezes y vezes z. Se um dos números for zero, acabou, a função vai ser zero. Eu não estou interessado na função zero, estou interessado na máxima. Então, eu não admito z igual a zero. Então, eu posso cortar isso aqui e ficar com y igual a z. Ou melhor, y igual a x, né? Igualando novamente lambda, eu obtenho xz igual a xy. Repara, xz igual a xy, se eu igualar esses dois lambdas. Corto x com x, fica z igual a y. Se x igual a y e z igual a y, é porque x igual a y igual a z. Substituindo na última equação, eu fico com... A última equação era x mais y mais z igual a 100. Se eu substituo o y por x e o z por x, fica x com x mais x igual a 100. 3x igual a 100, x igual a 100 sobre 3. Como x igual a y e igual a z, todo mundo é igual a 100 sobre 3. Então, os números procurados são 100 sobre 3, os três números. Tá certo? E essa é a resposta final. Isso maximiza a função. O produto x, y, z, quando x mais y mais z igual a 100, o produto máximo é obtido quando x igual a y igual a z igual a 100 sobre 3. Os três são iguais a 100 sobre 3. Tá? Outra questão interessante. Qual é a menor distância da origem à função x2 mais y2 mais 4? f de xy igual a x2 mais y2 mais 4. Repara o seguinte. Essa função é um paraboloide elíptico para cima com um vértice no 0,04. Tá? Então, qual é a menor distância da origem até esse paraboloide? A distância é 4, né? Visualizando a questão, a distância é 4. Paraboloide para cima, o vértice é o menor ponto de mínimo. Está lá no 4. Eu quero a distância até a origem, então a distância vai ser 4. Mas vamos resolver por multiplicadores de Lagrange. Aqui, visualizando a questão, está aqui, né? A distância vai ser 4. Mas como é que eu faço para... Se eu não soubesse, se eu não tivesse ideia de como é o gráfico disso, como é que eu faria? Quem que a gente quer minimizar? A gente quer minimizar a distância. A função distância-origem é dada por raiz de x2 mais y2 mais z2. A distância de um ponto xyz até a origem é o módulo do vetor xyz. É o tamanho do vetor xyz, que é dado por essa expressão aqui. Raiz de x2 mais y2 mais z2. Só que é mais simples usar a função sem raiz. O máximo e o mínimo dessas duas funções vão ser atingidos no mesmo ponto do domínio. Não vão ter o mesmo valor, obviamente.
Se eu acho um ponto, substituo aqui, vai dar diferente do que se eu acho um ponto, substitui aqui. Mas as duas funções atingem no mesmo ponto o máximo e o mínimo. Então eu posso usar sem a raiz. Isso vai facilitar muito as nossas contas, né? Na hora de derivar com raiz vai ser muito complicado. Então eu posso usar a função sem raiz. Ao invés de usar a distância, eu vou usar essa função auxiliar aqui. Tá certo? Então o problema passou a ser, quero minimizar isso aqui, e a restrição é, repara, eu quero achar a menor distância da origem, não é de qualquer ponto até a origem. Eu tenho uma restrição. Eu quero os pontos pertencentes ao paraboloide. Eu quero a menor distância de um ponto do paraboloide até a origem. Então tem que colocar restrição como restrição o paraboloide, os pontos do paraboloide, que são dados por essa equação aqui. Tá? Então a restrição é essa. Por multiplicadores, gradiente de H igual a lambda vezes o gradiente de G. Derivando parcialmente, eu tenho essa expressão aqui. 2x é igual a 2 lambda x, 2y é igual a 2 lambda y, 2z é igual a menos lambda. E a equação do paraboloide, que sempre entra, a equação da restrição sempre entra aqui por último. Vamos ver como é que eu resolvo. Vou pegar essa primeira equação, 2x menos 2 lambda x igual a 0, parecido com o problema que a gente já fez. 2x vezes 1 menos lambda igual a 0. Ou 2x igual a 0, ou 1 menos lambda igual a 0. Se eu seguir por esse caminho aqui, quer dizer, temos como seguir para x igual a 0 ou lambda igual a 1. Vamos só eliminar essa parte aqui, porque se lambda igual a 1, o que acontece? Quando eu substituo na terceira equação, lambda igual a 1, vou ficar com z igual a menos meio. Z igual a menos meio não vale, né? Eu paro por aqui, z igual a menos meio não tem condições. Por quê? Porque z igual a menos meio está abaixo do plano xy e nem pertence ao paraboloide. Eu esqueço. Isso não tem chance de acontecer. Então vamos seguir por esse caminho aqui, x igual a 0. Bom, aqui x igual a 0. Vamos pegar essa segunda equação aqui. Bom, segunda equação, 2y igual a 2 lambda y, ou 2y igual a 0, ou 1 menos lambda igual a 0. Já vimos que lambda igual a 1 é impossível. Então, vamos por y igual a 0. O que acontece? Bom, aqui eu achei x igual a 0, por aqui y igual a 0. Se eu substituo na última, o x igual a 0 e y por 0, eu acho z igual a 4. Se z é igual a 4, o x igual a 0 e y igual a 0, eu acho o ponto 0,04, que é o ponto mais próximo da origem. Certo? E a distância é 4. Repara que a gente já tinha visualizado isso nesse esboço aqui. É o 0,04, mais próximo da origem. Tá certo? E está resolvido o problema. A distância é 4, obviamente. Vamos agora a um último exemplo, um pouco mais elaborado. Encontre as dimensões da caixa retangular de maior volume, com arestas paralelas aos eixos coordenados, que pode ser inscrita no elipsoide de equação x2 sobre 9 mais y2 sobre 4 mais z2 igual a 1. Então eu quero a caixa retangular que cabe num elipsoide, mas que ela tem que tocar os vértices dela, tem que tocar no elipsoide. Eu quero de maior volume. Então cada um dos vértices da caixa retangular tem que tocar o elipsoide. É como se eu quisesse uma pequena caixa de bombons dentro de um ovo de Páscoa, mas eu quero a maior possível dentro do ovo de Páscoa, entendeu? E o ovo, o elipsoide, tem essa equação aqui. Olhando em duas dimensões, olhando de cima, por exemplo, é essa situação. Eu tenho essa aqui, uma possibilidade de caixa, essa aqui é outra, essa aqui é outra. Olhando de cima, aqui tem um eixo Z vindo aqui na direção da tela, só para ficar mais fácil de visualizar a questão. Repara o seguinte, se eu pego um ponto XY aqui do domínio, no caso XYZ, se eu considerar todo o elipsoide, se eu tenho X aqui, eu tenho menos X aqui, porque a elipse é simétrica, né? Tem uma simetria. Se eu tenho X aqui, eu tenho menos X aqui. Se eu tenho Y aqui, eu tenho menos Y aqui. Então, a função que eu tenho que maximizar é o quê? Eu quero o volume máximo. Qual é o volume de uma caixa retangular desse tipo? É o produto do comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, o comprimento da caixa é x para cá é 2x no total. A largura é 2y no total. E a altura, que eu estou vendo está na direção que eu estou
olhando aqui, é 2z no total. Então, o volume vai ser 2x vezes 2y vezes 2z, que é 8xyz. E qual é a restrição? Aqui está sujeito a esse xyz. Xyz é formado pelos pontos do elipsoide, né? Então, a restrição é a equação do elipsoide. Essa daqui é a restrição. Então, por multiplicadores de Lagrange, o gradiente de V é igual a lambda vezes o gradiente de G. Tenho essas equações aqui. Quer dizer, tenho essa equação vetorial dos gradientes, só as derivadas parciais. Né? Igualando o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, eu obtenho esse sistema. 8yz igual a lambda vezes 2x sobre 9, 8x é igual a lambda vezes 2y sobre 4, 8xy é igual a lambda vezes 2z. E a equação do elipsoide. Bom, vamos lá. Qual seria mais uma técnica para resolver sistemas obtidos através de multiplicadores de Lagrange? Vou fazer o seguinte, vou multiplicar a primeira por x, a segunda por y, a terceira por z. E depois vai ficar claro por que eu fiz isso. Fazendo isso, eu vou ficar com... multiplicando a primeira por x, eu fico com 8xyz. E aqui, 2x2 sobre 9. Multiplicando a segunda por y, eu vou ficar com 8xyz, a mesma coisa que aqui, igual a lambda vezes 2y2 sobre 4. E aqui, multiplicando essa por z, vou ficar com 8xyz, a mesma coisa que aqui e aqui, e igual a lambda vezes 2z2. Tá? Obtive isso aqui. Repara o seguinte, quando eu somo essas três são iguais, eu fico com 24xyz. E quando eu somo essas aqui, eu fico com isso aqui. Tá? Colocando o 2 que está aqui, aqui, aqui em evidência, eu fico com isso aqui. E isso aqui é exatamente o que eu tenho na terceira equação. E é igual a 1. Né? Então, vou substituir isso aqui por 1. Vou ficar com 24xyz igual a 2 lambda. Cortando, 24 com 2 fica 12xyz igual a lambda. Agora eu posso voltar e substituir no lugar do lambda. Aqui no lugar do lambda eu substituo o 12xyz. E aí, depois de substituir o lambda por 12xyz, eu fico com essas expressões aqui. Quer dizer, aqui está aparecendo lambda ainda, né? Tem que tirar isso daqui. Ou seja, xyz, colocando em evidência o xyz, né? Eu fico com xyz vezes 1 menos x2 sobre 3, xyz vezes 1 menos 3 quartos de y2, xyz vezes 1 menos 3z2. Tudo isso igual a zero. O que acontece a partir daqui? O produto de x vezes y vezes z vezes esse termo igual a zero implica que ou x, ou y, ou z, ou esse termo são zero. Mas poderia x ser zero, ou y ser zero, ou z ser zero? Não. Porque x, y e z, repara, as dimensões da caixa são 2x, 2y e 2z. Comprimento, largura e altura. Se um deles for zero, a caixa não tem comprimento, ou não tem largura, ou não tem altura. O volume vai ser zero. Então, eu não posso ter x igual a zero, ou y igual a zero, ou z igual a zero. Então, a única possibilidade desse produto aqui ser zero é se esse termo aqui for zero. E a única possibilidade desse outro produto ser zero é se esse termo for zero. E aqui também só se esse termo for zero. Então, esses termos sendo zero, eu obtenho x igual a mais ou menos raiz de 3, y igual a mais ou menos raiz de 4 terços e z igual a mais ou menos raiz de 1 terço. Como as dimensões da caixa são 2x, 2y, 2z, as dimensões vão ser 2 raiz de 3, 2 raiz de 4 terços e 2 raiz de 1 terço. Tá certo? Aqui está a solução, então, do problema. A caixa, para ter volume máximo, tem que ter essas dimensões. Tá bom? Bom, vimos vários exemplos de multiplicadores de Lagrange. Um abraço e até o próximo vídeo.